Boa noite, pessoal. Aqui jornalista Elisa Robson, de Águas Claras, do Distrito Federal. Hoje, 16 de agosto de 2022. Pessoal, como eu prometi para vocês, né, no momento certo eu iria trazer algumas informações exclusivas que foram, na verdade, resultado aí da minha viagem e que eu havia compartilhado com as autoridades aqui no Brasil. E eu estava aguardando esse momento certo, principalmente porque tinha relação com essa autorização, tá, de uma parte do governo para que eu pudesse expor isso para vocês e, enfim, trazer mais detalhes. O que eu tenho para trazer hoje, na verdade, é uma atualização, porque este caso ainda não encerrou, mas como é importante que nós estejamos por dentro, né, gente, dos passos, do que está acontecendo e da perspectiva do que pode vir a acontecer aí nas próximas semanas. Então, chegamos a um momento muito importante para compartilhar isso com vocês. Então, acho que o pessoal já chegou aí bastante gente e nós vamos entrar, então, neste assunto bastante aguardado aí por tanta gente, né? Não só os meus seguidores, como pessoas de várias outras páginas aí que acompanharam este caso. Tá bom, gente? Então vamos lá. Bom, eu recebi o apoio de milhares de pessoas, né, para uma viagem que eu fiz, que foi uma viagem muito importante à Espanha, para, enfim, entender melhor o que este caso Carvajal tinha a contribuir, né, com relação àquelas denúncias que envolviam Lula, a esquerda, o financiamento ilegal da esquerda, tanto pelo narcotráfico como com as questões de estatais venezuelanas, né, como o caso da PDVSA, e como isso é muito grave. Muito grave porque o próprio denunciante, o Carvajal, fala que este financiamento, né, esse tipo de ilegalidade continua acontecendo neste momento aqui no nosso país. Então, depois de ter esse apoio, né, eu realmente tinha um momento, estava aguardando algumas conclusões, mas o mais importante é que haja atualização do que aconteceu. Vamos lá. Quando eu retornei dessa viagem, que eu fiz agora em junho, eu entreguei, o primeiro passo que eu dei foi entregar todas as informações ao Ministério, aos ministérios aqui no Brasil. Que ministérios estão envolvidos? O Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa, né? O que é bastante elementar, né? No Ministério da Justiça, eu entreguei então um dossiê antes da minha viagem, porque eu fiz antes dessa viagem acontecer, eu trabalhei 6 meses pesquisando e estudando esse assunto. E depois, quando eu retornei, eu também compartilhei essas informações com representantes do Ministério da Defesa, tá? E por que eu fiz isso, né, antes da viagem? Por que eu comuniquei? Foi por motivos de segurança, certo? Porque, obviamente, é um assunto, né, que envolve uma trama internacional. Então, assim, para minha própria segurança, era importante que eu compartilhasse essas informações antes dessa viagem, né? E também envolvendo uma trama internacional, o governo do nosso país era muito importante que estivesse ciente, né, em relação ao trabalho que eu estava fazendo, ainda que fosse um trabalho jornalístico, um trabalho totalmente, assim, um trabalho independente, né, gente, porque eu sou apenas uma cidadã comum, né, não sou uma congressista, né, não sou uma senadora, não sou uma parlamentar. Então, como cidadã comum, eu fui fazer esse trabalho de investigação, então, pela minha própria iniciativa, tá, gente, pelo meu própria conta e risco, certo? Bom, quando eu voltei, eu tô aqui com as minhas anotações para não esquecer de nenhum detalhe. Vamos lá. Então, quando eu voltei, eu apresentei esse resultado da minha viagem com documentação a essas autoridades. Que documentação foi essa? Foi documentação não apenas do próprio trabalho de investigação que eu fiz aqui e lá na Espanha, como documento de próprio punho do Carvajal, tá? O próprio Carvajal escreveu para mim um documento em que ele agradece que eu tenha ido lá até a Espanha, né? E eu fui até a prisão de Extremeira, onde ele se encontra. Então ele se sente satisfeito de eu ter ido até lá, né? Atrás dessas informações. Obviamente ele se defende,
das acusações. Que acusações são essas? Principalmente as dos Estados Unidos, né, que o acusam de colaborar, então, com o narcotráfico. Ele defende em que medida? Ele fala que, na verdade, o que aconteceu é que ele estava numa posição muito relevante como chefe da inteligência e da contra-inteligência, né, do regime chavista. Ele estando chefe, ele estando nessa posição, né, gente, de comando, era uma posição privilegiada. Então, ele teria acompanhado toda a trama internacional que envolveu aí narcotraficantes, e envolveu a esquerda latino-americana, que envolveu a esquerda também europeia. Então, ele teria acompanhado o que aconteceu e não necessariamente se envolvido. Então, essa é uma das informações que ele coloca, então, neste documento que ele me entregou, nesta carta. Ele também cita aí grupos terroristas, né, muito, assim, de fama internacional, Hezbollah, Hamas, Grupo ETA, então, todos esses grupos terroristas aí que estão em diversos países. Ele afirma que estes grupos terroristas, eles estão no comando, né, em alguma medida, no comando dos seus países, tá? De uma forma, talvez, por trás, né, de outras autoridades, mas que esses grupos terroristas continuam aí atuando, tá? Segundo ele me descreveu. Ele também fala, né, dessa questão toda da esquerda, né, como essa esquerda ela é envolvida. Isso ele falou também através da sua advogada, falou para mim do envolvimento dessa esquerda e da forma como eles formaram uma rede criminosa, certo? Então o Carvajal relata isso, ele faz esse comentário nesse documento que ele me escreveu e também por meio da sua advogada, sempre na posição de que ele sabe disso porque ele estava numa posição privilegiada, sendo general do regime chavista, não necessariamente que ele estivesse envolvido. Então foi a defesa que ele fez para mim. Bom, eu estive presente então na prisão, estive pessoalmente na prisão de Extremeira. Lá eu conversei com a advogada, eu já expliquei isso em várias lives, tanto aqui quanto nas entrevistas que eu dei. Eu tive o contato lá na prisão com o Carvajal por uma interlocução. O que significa? Que eu estive na prisão, mas eu fiquei numa espécie de antessala, no espaço anterior à cela em que ele está, e a advogada, né, e uma pessoa da sua família que entraram e saíram, então, levando os meus questionamentos, tá? Levando a várias perguntas. Que perguntas eu fiz para o Carvajal? Então, vamos lá. Eu, como jornalista, me sinto, né, na obrigação de fazer as perguntas, todas que eu acho extremamente relevantes. Então, eu não me censurei. Eu fiz as perguntas que eu achei que precisavam ser feitas e que eu aguardava, então, as suas respostas, tá? Que tipo de perguntas eu fiz? Por exemplo, eu perguntei quando ele explica que as embaixadas, né, eram usadas para transportar as tais malas diplomáticas, que eram dinheiro para financiar campanhas, né, em toda a América Latina. Eu perguntei que embaixadas brasileiras estavam envolvidas. Como ele sempre lidou, por exemplo, com muitas autoridades, né, então ele cita Lula nas suas denúncias, mas obviamente ele não tratou apenas com Lula, né? Então eu tive interesse em saber que autoridades mais ele procurou, ele se envolveu, ele teve interlocuções, ele conversou. E eu perguntei também se ele teve contato com ministros do STF na época que ele estava, então, aí nesse poder, tá? Que ele estava, né, enfim, que ele estava nessa posição tão importante dentro do regime de Hugo Chávez. Eu perguntei para ele, então, se ele teve contato com ministros do STF, que ministros teriam sido esses, ok?
Eu perguntei também para ele quais estatais, outras estatais poderiam estar envolvidas. Por exemplo, nós sabemos que, né, o BNDES esteve envolvido, nós já sabemos que a Petrobras esteve envolvida em esquemas de corrupção que envolviam então o chavismo. Então, tudo isso nós já sabíamos, mas eu queria saber de mais, né, outras estatais. Então, eu questionei ele, por exemplo, sobre a Itaipu, a participação da Itaipu em esquemas de corrupção. Essas perguntas, elas são consideradas, né, foram consideradas de todos os lados, seja do lado dos advogados do Carvajal, seja do lado do Brasil, consideradas, então, muito sensíveis, né, porque revelações dessa ordem trazem diversas consequências aí muito sérias para o nosso país. Carvajal me respondeu o quê em relação a todas essas perguntas? Na verdade, foram 12 perguntas. E depois eu vou explicar para vocês por que eu não estou relatando todas aqui e onde elas estarão. Eu fiz todas essas perguntas para o Carvajal e esperei, então, que essas respostas viessem de forma muito contundente e muito claras. A advogada do Carvajal, nesse momento que eu estava lá, pessoalmente na prisão, me deu a seguinte resposta. Carvajal tem pode responder todas as suas questões, ele tem respostas a cada uma das suas perguntas, mas ele entregará essas provas em relação aos seus questionamentos mediante um acordo com o Brasil. Isso pode parecer, né, a princípio, bastante óbvio. Ele não entregaria a comprovação de tudo que ele sabe, e isso envolve essas perguntas que eu fiz, de graça, né? Sem ele ter algum benefício. Por quê? Porque hoje o Carvajal está na seguinte situação. Se ele for extraditado para os Estados Unidos, ele vai pegar a prisão perpétua. Então ele precisa continuar evitando ir para os Estados Unidos. E se ele pegar essa prisão perpétua, assim, acabou, né? Ponto final. Ele não tem mais nem por que colaborar com nenhum país, inclusive com o Brasil. Por que ele colaboraria com o Brasil se ele está preso estaria preso nos Estados Unidos, né? Sem saída para a sua situação, sem nenhuma saída jurídica. Então, ele evita de todas as formas que aconteça essa extradição. Para nós agora, depois que eu fiz esses questionamentos, que eu fui até lá, eu procurei levantar todas essas informações, para nós se tornou muito mais interessante que Carvajal, ao invés de ir para os Estados Unidos, pudesse vir para o Brasil. Então, eu, por minha própria conta e risco, repito isso, né? Porque, como você sabe, sempre gosto de reforçar, eu não sou representante do governo brasileiro, eu sou uma cidadã comum, tá? Eu fui atrás desse tipo de situação, dessa possibilidade. Eu me interessei por isso. Então, eu tenho tido conversas aí com os advogados do Carvajal ao longo dessas semanas, né, com seus familiares, sabendo dessa possibilidade aí dele nos entregar muito mais provas e dar muito mais depoimentos mediante uma possibilidade de acordo com o Brasil. Esse tipo de negociação, esse tipo de proposta, isso é uma coisa assim que precisa ser muito bem pensada, muito bem trabalhada, é uma coisa que você conversa mediante, né, uma análise muito grande. O próprio corpo jurídico do Carvajal analisa muito todos os pontos, porque de qualquer forma ele está então lá na Espanha numa situação ainda melhor, né, do que se ele já tivesse ido para os Estados Unidos. Outras propostas já foram feitas. O próprio Ministério Público da Itália esteve lá, a própria juiz, representantes da magistratura colombiana estiveram lá. Então, tudo é um processo, gente, muito sensível, muito delicado. Eu estou explicando todos esses detalhes porque nós estamos falando de um assunto muito complexo. Tá, gente? Não é um assunto que tem uma resposta sim ou não, tem um posicionamento agora ou depois, é algo complexo, que envolve meses de trabalho. Eu mesma, como eu disse para vocês, passei 6 meses antes da viagem estudando profundamente este assunto, tá, gente? E agora isso continua envolvendo, então,
há muita responsabilidade das pessoas que estão todas aí de alguma forma envolvidas com essa pauta, né? Seja eu como que tenho o meu interesse pessoal, de cidadã, jornalístico, como as próprias pessoas que estão envolvidas aí na defesa do Carvajal e tudo mais. Então, é um assunto complexo. Vamos lá. Eu entrei em contato, então, antes dessa viagem, com muitas pessoas, né, várias pessoas lá da Espanha, e os meus seguidores aqui da página do Facebook, Elisa Robson, acompanharam de perto, né, como foi toda essa etapa. Quando eu percebi que teria fundamento e tinha conexão com o que nós já tínhamos ouvido a respeito do Foro de São Paulo e também os desmandos do governo Lula, eu resolvi, então, organizar essa viagem e agendar essa viagem, né? Organizar tudo isso e agendar essa viagem, fazendo isso, então, de uma forma como? Documentada. Quando eu digo documentada, gente, é documentada mesmo, tá? Eu fiz muitos registros. Para vocês terem uma ideia, né? Eu já tenho, assim, 120 páginas, tá? De um material que explica toda essa trama latino-americana envolvendo o Carvajal, a Venezuela e toda a esquerda aqui do nosso continente. Então já são 120 páginas de material, tá? Explicativo sobre o que significa toda essa trama. Então é muito conteúdo, eu não tenho como né, contar todas as conexões aqui numa live, nem que a gente ficasse, né, até a meia-noite aqui conversando. Então eu não tenho como contar tudo isso. Então é muita informação. Coloquei essas informações, então, num livro, vai sair num e-book, que eu vou colocar aí nos próximos dias à disposição de vocês, para que todos possam entender, né, e ter acesso, todas as pessoas que querem entender um pouco mais sobre o que aconteceu e perceberem, gente, a gravidade disso tudo, tá? Se tem alguém ainda que não entendeu a gravidade do que é essa trama internacional e de como há uma tentativa de sequestro de poder, como nós estamos vendo nos outros países ao redor e como isso está mirando no Brasil, especialmente nesse momento agora de eleição, especialmente. Então, eu espero que toda essa documentação, nessas 120 páginas que eu já registrei, isso possa servir, então, de alerta, né, que possa contribuir pelo menos um pouco nesse processo que nós estamos agora de evitar que essa esquerda reassuma o poder no nosso país, tá? Vamos lá. Agora, para que eu possa ir em frente, tá, neste processo e acompanhar, por exemplo, esse assunto junto a esses ministérios, né, que eu falei que foi para quem eu também compartilhei essas informações, eu preciso, e é isso eu trago agora, eu preciso estar no Congresso, porque o que acontece? Vamos lá, há muitos processos, há muitos assuntos dentro desses ministérios, ok, gente? E é muito fácil que este assunto, por exemplo, embora seja altamente relevante, se perca dentro dessa burocracia, né, dessa questão governamental. Por que se perde? Porque eles têm muitos assuntos importantes. Este é um assunto importante, mas ele se torna verdadeiramente relevante quando nós temos, por exemplo, uma deputada, um deputado, um senador, alguém do Congresso que realmente se concentre neste assunto e vá a fundo nesta pauta. Tá? Este é, inclusive, um dos meus propósitos. Hoje eu sou candidata a deputada federal aqui pelo Distrito Federal com este propósito no meu horizonte, de ir a fundo e acompanhar este assunto, inclusive trabalhar e ir atrás de comissão, né, para que se possa investigar, então, essa questão do narcotráfico com a esquerda brasileira. Isso é um assunto de extremamente relevante, tá, gente? É extremamente relevante. Então, vamos lá. Uma das perguntas que me fazem, né, Elisa, você entregou para essas autoridades no Brasil, o que elas estão fazendo, como elas estão trabalhando? Então, vamos lá. Para que isso continue, que esse assunto continue em andamento, por exemplo, dentro desses ministérios, então, eu repito, precisa, então, de uma autoridade focada, que tenha interesse total nisso, nas relações da esquerda com o narcotráfico, e é preciso ter alguém do Congresso que se comprometa com isso, e é por isso também que eu estou engajada nesse projeto, é por isso também que eu me coloquei, né, como candidata a deputada federal pelo Distrito Federal.
Por quê? Esperar que os processos simplesmente, tá, andem dentro, por exemplo, de ministérios ou de qualquer outro órgão governamental, isso é uma ilusão, tá? São muitos assuntos, não há como eles darem preferência, ainda que seja extremamente relevante para a opinião pública, se não estiver uma autoridade junto. E o presidente Bolsonaro? Também outra pergunta que me fazem com frequência. Gente, o presidente Bolsonaro tem alto interesse, muito interesse, obviamente, neste assunto. Há uma preocupação, por quê? Porque é uma questão que envolve segurança nacional e soberania do nosso país. Então, se envolve segurança nacional e soberania, é de preocupação natural do presidente da República, é de preocupação natural do presidente Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro não pode tratar de todos os assuntos sozinho. Ele precisa de pessoas que estejam ao lado dele e que ajudem a ir em frente com assuntos que são altamente preocupantes, né? De muita seriedade, como essa. Então, o presidente Bolsonaro, que tem milhares de questões também, todos os dias, para tratar, embora ele também seja muito interessado, porque estamos falando da soberania do nosso país, ele precisa de pessoas que estejam ao lado dele para, então, ir a fundo em temas como este aqui, tá? Como este que eu estou relatando. Então, gente, vamos lá. Conclusão. Eu estive na prisão, recolhi material, tá? Conversei com o advogado e com a família dele, obtive documento do próprio Carvajal, dando essas explicações que eu descrevi para vocês agora no começo dessa live. E, por último, eu quero dizer para vocês que meu interesse não é só jornalístico. Se fosse só jornalístico, eu simplesmente teria feito uma reportagem e colocado, estampado aqui para vocês o resultado dessa investigação jornalística e ponto final. Mas não é esse. Vamos lá. Eu pretendo, tá, gente, então, seguir construindo algo muito sério para chegar à raiz desse problema, tá? De forma que o Carvajal tem interesse, sim, em vir para o Brasil com alguns benefícios. Então, esse é o meu objetivo, tá, gente? O meu objetivo pessoal é este, que nós consigamos aí aprofundar essas conversas, esse diálogo, de forma que o ideal seria que o Carvajal viesse para o nosso país, sob alguma forma de acordo, de delação premiada, seja qual o mecanismo que existe aí no meio jurídico, que inclusive já foi usado, né, gente, já foi usado em outras investigações, como a própria investigação Lava Jato, e que isso pudesse ser comprovado, porque as denúncias continuam sendo graves, as afirmações aí do Carvajal, aos meus questionamentos, são questões muito graves que precisam ser investigadas, precisam ser colocadas, né, gente, em pratos limpos, tá? Isso não pode continuar. Uma das objeções aí que a advogada do Carvajal me fez, que é uma das preocupações, e é uma preocupação natural, é se, por exemplo, houver aí o presidente Bolsonaro não se reeleger e Lula vier para o poder, tá? Isso, obviamente, colocaria o Carvajal numa situação extremamente difícil. Então, se ele viesse, então eles me questionaram bastante esse assunto, eu dei a minha perspectiva, o meu ponto de vista de que o presidente Bolsonaro está reeleito, né, que nós vemos aí, acompanhamos Lula falando como Biden para estacionamentos vazios, né, sem público, né, o que eu quero dizer, sem público. Então, nós temos, por outro lado, o presidente Bolsonaro arrastando multidões, né, de todas as formas aí, e tendo uma presença, um reconhecimento nacional do povo na rua extremamente grande, né? Então, para mim, o presidente Bolsonaro está reeleito. Obviamente que lhe há uma preocupação. Qual é a preocupação do Carvajal, então? Outra objeção. Ele fala o seguinte, que a esquerda está com tudo pronto para levar esta eleição. E segundo a opinião dele, segundo a denúncia dele, não é, obviamente, por meios lícitos, tá? Segundo a denúncia dele, não é de uma forma transparente que a esquerda estaria levando o poder no Brasil, porque, de acordo com suas próprias, né, declarações, a esquerda em toda a América Latina não chegou ao poder de uma forma honesta, tá? Então, ele julga que toda essa ascensão da esquerda foi toda, então, uma ascensão
feita de forma ilícita, mesmo porque os próprios financiamentos justificariam isso. E ele diz que no Brasil, então, existe isso, né? Que isso está, na verdade, ele é muito categórico, né? Ele fala que a esquerda está com tudo pronto e não é de uma forma honesta, correta. Seria através desses bastidores, deixa eu só tirar aqui uma ligação que entrou. Seria através, então, de uma rede clandestina de poder que se atualizou e que usa a tecnologia para chegar ao poder, tá? Isso são, então, declarações muito sérias, muito graves, ok, gente? Eu, pessoalmente, tenho uma preocupação gigantesca, tá? Uma preocupação enorme, porque este trabalho, tanto esse de estudo e de investigação que eu fiz antes da viagem, como durante a viagem, e agora, né, em pleno processo eleitoral que nós estamos agora aqui no nosso país, essas informações, essas declarações são muito graves e precisariam ser investigadas a fundo, tá, gente? A fundo, por pessoas realmente interessadas em cada um desses pontos, tanto os pontos que eu levantei e que eu propus para que o Carvajal respondesse, quanto os próprios pontos que ele vem declarando e vem deixando essas denúncias cada vez mais claras. Eu tenho, então, este documento está de posse dessas autoridades e vamos ver os desdobramentos. A objeção, então, do próprio Carvajal, há um receio, né, de que se o presidente Bolsonaro não for reeleito e Lula subir ao poder, a vida dele também estaria destruída. Então, há também uma intenção de que essa colaboração se dê após as eleições e confirmada, né, a nossa expectativa é que o presidente Bolsonaro esteja, então, reeleito. Isso parece que vai se tornar, então, muito mais acessível, né? Há uma percepção minha de que isso se tornaria, então, mais acessível, essa colaboração. O meu intuito, o meu objetivo seria esse desde o começo e principalmente depois dessa viagem, que houvesse algum acordo de colaboração para que o Carvajal não apenas desse informações nesse âmbito aí jornalístico, como informações concretas para o Brasil, né, sem nenhum receio. Ele obviamente fará isso se ele tiver os benefícios que ele espera, tá? E os benefícios no âmbito jurídico aí são vários, né, gente? Uma delação premiada, por exemplo, talvez atendesse ao que ele aguarda, o que ele espera. Uma das coisas, obviamente, é evitar a sua extradição e pegar a prisão perpétua lá nos Estados Unidos, que não seria algo bom no sentido de que para nós queremos as informações todas agora, não apenas de teor jornalístico, mas concretas sobre todas as denúncias e as afirmações que ele me fez, que ele fez já no passado, meses atrás, e de que ele está disposto a entregar. Tá bom, gente? Então, eu sou Elisa Robson, né, a jornalista que tem investigado todo esse assunto há tantos meses. Sou candidata a deputada federal pelo Distrito Federal. Meu número é 1022, como vocês estão vendo aqui na minha blusa. E eu espero que vocês compartilhem essa live, especialmente para os eleitores do Distrito Federal, porque eu tenho muito claro, gente, de que há um perigo muito sério, muito grande, de que haja o sequestro de poder no nosso país, tá? Por essa esquerda, que é uma esquerda envolvida numa rede criminosa de atuação, segundo todas as denúncias que nós estamos acompanhando, tá bom? Eu conto com vocês para que espalhem junto aos eleitores do Distrito Federal e que eles vejam, né, a seriedade do meu trabalho e a continuidade que eu posso dar se eu não for apenas, né, já uma dona de casa, uma cidadã comum, mas se eu for, então, uma deputada federal representante lá no Congresso, em que eu terei, então, mais legitimidade, porque eu me arrisquei pessoalmente fazendo essa viagem, todos vocês acompanharam. Agora, eu teria muito mais segurança se eu estivesse, então, nessa posição de deputada federal, e inclusive com outras portas abertas, né, gente, e não apenas indo como uma jornalista comum, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês pela atenção, vou continuar atualizando, confirmei com vocês que eu continuo investigando esse caso e eu quero trazer mais informações, além dessas
que eu já compartilhei aí com as nossas autoridades. Tá bom, gente? Obrigada por todo o apoio que vocês têm me dado. Isso tem sido significativo. Eu não ando com segurança pessoal, não viajei com segurança governamental, nada disso. Eu fui por sentir que isso era algo importante para o nosso país, para os brasileiros. Então, obrigada a todos vocês que têm me acompanhado e que têm me dado todo esse apoio, tá bom, gente? Estamos juntos e eu retornarei aqui também em outras lives para darmos continuidade a este assunto e também a todos os que envolvem aí os perigos dessa esquerda que quer se infiltrar na nossa cultura, na nossa educação, na nossa mídia e principalmente no poder político do nosso país. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Elisa Robson, 1022, candidata a deputada federal pelo Distrito Federal.